Os evangélicos ficam dando um super valor à Bíblia, mas na verdade devem para a Igreja Católica, porque foi a Igreja Católica que inventou a Bíblia. Logo, a tradição católica é mais importante que a Bíblia, porque foi o catolicismo que inventou a Bíblia. Será? Eu sei que tu tem ouvido isso muitas vezes, talvez tu já tenha ouvido vários teólogos católicos e padres falando sobre isso, mas eu quero declarar com muito respeito que isso é um mito, não é verdade. Olá, eu sou Danielson Verpechoski, teólogo aqui do Rio Grande do Sul, e eu quero falar sobre esse mito religioso de que teria sido a Igreja Católica que criou a Bíblia. Em primeiro lugar, não, de forma nenhuma. A gente já vai chegar no Novo Testamento, que eles daí quando tu afirma isso, eles vão dizer que o Novo Testamento, mas eu já vou mostrar que não, por argumentos bíblicos e históricos. Argumentos bíblicos. O Antigo Testamento era usado pelo povo judeu há mais de 1000 anos, certo? Há 420 anos, que no tempo de Jesus fazia 420 anos, que já tinha se definido um cânon, e era esse cânon desses 39 livros que eram usados pelo povo judeu. Ponto, acabou. Só que em várias passagens dos evangelhos, o próprio Senhor Jesus referencia o Antigo Testamento, referencia o Velho Testamento. Um exemplo, no Evangelho de Lucas, quando Jesus vai dizer assim: o que de mim foi predito na lei, por Moisés, nos Salmos, nos profetas e nos Salmos. Quando ele falou Moisés, profetas e Salmos, ele estava fazendo uma clara representação de Torá, Nevim e Ketuvim, ou seja, o Tanakh, o Antigo Testamento hebraico, que é formado por Torá, ou seja, livros da lei, Nevim, que seria os profetas, e Ketuvim, os escritos poéticos. Então, Jesus estava fazendo uma clara referência ao hebraico. Outra coisa, Jesus vai dizer em João capítulo 5, versículo 39, examinai as escrituras, ele está falando das escrituras. E quais escrituras? O Antigo Testamento, Torá, Nevim, Ketuvim, o Tanakh, o Antigo Testamento hebraico. E a gente vai ver assim, Jesus no livro de Atos dos Apóstolos falando que continuavam estudando as escrituras nos sábados, e assim segue adiante. Daí vem a questão assim, tá, tudo bem, então o Antigo Testamento nós herdamos dos judeus, mas o Novo Testamento foi a Igreja Católica que criou. Não. E era uma tradição oral. Era uma tradição oral, como era, mas sempre teve os leitores. Inclusive no livro Apocalipse está bem claro que tem dois tipos de os que ouvem, ou seja, a igreja, e o que lê. O que lê é o leitor, que depois foi muitas vezes apelidado de evangelista, a pessoa que pega uma carta, que pega um texto bíblico e vai lá na frente e lê, porque nem todos eram alfabetizados. Então, tinha sim uma pessoa que era treinada para ler com a entonação certa, com o volume de voz certo, seguia a pontuação. Esse era o leitor. Era uma tradição ler as escrituras. E não era só as escrituras que era lida, também os evangelhos eram lidos, as cartas dos apóstolos eram lidos, e existia muitos escritos, além desses 27 que foram canonizados. Foi canonizado 4 evangelhos, foi canonizado uma história da igreja, que é o livro de Atos, foi canonizado várias cartas, foi canonizado um livro de profecias, que é o livro de Apocalipse. Mas existiam muitos outros evangelhos, existiam outros apocalipses e existiam outras cartas. E desde sempre, e daí então se lia, não era a tradição verbal, não, se lia essas cartas que eram explicações do Antigo Testamento com base na iluminação trazida por Jesus Cristo sobre essas escrituras. Era isso que era era lido. Só que as pessoas ouviam porque nem todos sabiam ler, então tinha um leitor oficial. Daí vão dizer assim, mas foi nos concílios da Igreja Católica. Não,
em 325, que foi quando se fechou esses 27 livros, ou seja, selecionados dentro da grande variedade de cartas, uma comissão formada pelos bispos e pelos principais presbíteros da igreja, sob a presidência de Constantino, é que vai definir a canonicidade desses 27. O que nós vamos usar como nosso manual de doutrina diante de tudo isso? Então se seleciona 27. Só que isso, 325, deixa eu falar para vocês, é 70 anos antes do surgimento da Igreja Católica. A Igreja Católica vai surgir 70 anos depois dos cânones do Novo Testamento. Então, quando a Igreja Católica surgiu em 392, já fazia 70 anos que existia a canonicidade do Novo Testamento. Portanto, nunca a Igreja Católica inventou, muito menos o Antigo Testamento, né, que foi a base para o Novo. O Antigo Testamento é a base para o Novo, o Novo Testamento é uma continuidade, é uma explicação. Até os próprios judeus consideram as cartas apostólicas como explicações pastorais, explicações rabínicas ao Antigo Testamento, como Jesus diz, examinar as Escrituras, vejam a Torá, o Nevim, Ketuvim, vejam o Tanakh, vejam a Bíblia em hebraico. E aí vem um bônus para vocês. Também não foram os evangélicos que tiraram 7 livros da Bíblia, mas sim os católicos que, em vez de pegarem o Tanakh, que é a versão hebraica do Antigo Testamento, pegaram a versão grega do Antigo Testamento, que foi uma tradução de Alexandre, a mando de Alexandre o Grande, que pegou o Tanakh e traduziu, mas junto com o Tanakh traduziu junto outros 7 livros históricos. Quando a Bíblia vai sendo traduzida para o vernáculo, né? Então quando Jerônimo, o padre Jerônimo, traduz, escolhe o grego para traduzir para o latim, formando a Vulgata, ele mantém a mesma estrutura da versão grega da Bíblia, que não era usado nas sinagogas judaicas. Já quando ou eram usados em alguns lugares, mas Jesus referenciou o hebraico. Já quando Lutero e os reformadores do século XVI vão pegar a Bíblia para traduzir para a língua, para o vernáculo, para a língua falada normal, não para uma língua longe do povo, mas para a língua do povo, eles escolhem traduzir da versão hebraica, como Jesus disse: vejam o que diz de mim na Torá, Nevim e Ketuvim. Foi aí que foi traduzido também para o alemão e para outras línguas, para o inglês. Antes disso, John Wycliffe tinha traduzido para o inglês, né? E depois, a versão que ficou mais famosa foi a versão de Lutero para o alemão. Então não foi os evangélicos que tiraram a Bíblia, foram os católicos que, quando criaram a versão em latim, optaram pela versão grega e não pela versão hebraica. Então, primeiro, não foram os católicos que criaram a Bíblia já era usada, e o cânon do Novo Testamento foi fechado 70 anos antes do surgimento da Igreja Católica. E 2, não foram os evangélicos que tiraram os 7 livros da Bíblia, mas foram o padre Jerônimo, que, quando traduziu a Septuaginta, manteve os 7 acréscimos que o Alexandre o Grande acrescentou à Bíblia quando traduziu a Bíblia para o hebraico. É com muito respeito que eu falo isso, e eu me coloco à disposição para discutir se a minha informação está errada. Então coloque aí, então digam então, qual é a informação certa, se essa informação é errada. Eu agradeço por ter me ouvido até aqui, e se tu gostou desse assunto, comenta, compartilha, e em breve eu volto por mais mitos. Então o mito de hoje que foi quebrado é: a Igreja Católica não inventou a Bíblia, não criou a Bíblia, certo? Forte abraço do Danielson e até nosso próximo vídeo.